Começa agora, na Vibe Mundial, o programa Caminho Profundo. O cérebro emocional em remissão espontânea, sem psicanálise nem medicamentos. Apresentação do psicoterapeuta Edicélio Bispo. Bom dia mesmo. O nosso assunto hoje é a remissão espontânea da depressão. A remissão espontânea rompe o congelamento impotente neurobioquímico, rompe e atropela a espera angustiante, cancela a depressão, ergue-se, levanta-se, toma posse do território e atravessa o território onde a vida acontece. Quer sessões grátis? Então, envie um zap para o 950 21 22 34, colocando o código Doutor Hipnose. Basta isso. Então, repetindo para você. Quer sessões grátis? Então, mande um zap pelo 950 21 22 34 e coloca código Doutor Hipnose. Enfim, você vai ter uma experiência real consigo mesmo, a experiência de saber coisas que você acredita que sabe, mas mais do que isso, perceber e sentir mudanças claras, cristalinas e incisivas nas questões que você tem. A depressão. A depressão é a síntese total de uma quantidade de distúrbios adaptativos construídos na percepção das pessoas. Aqui vem a ansiedade, vem o pânico, vem o terror, vem as questões profissionais, pessoais, afetivas, todas elas. O comportamento, como é entendido da depressão, é uma síntese de respostas neurobioquímicos adaptativas, onde a capacidade de percepção da vida entre a parte cognitiva, racional e lógica e o teu instinto existencial estão cingidos, divididos. Na verdade, cisão e divisão remete à questão da dita esquizofrenia geral, e a palavra esquizofrenia quer dizer divisão. No momento que o ser pensante se descobre possuidor de toda essa maquinaria de parar, olhar, avaliar, construir, desenhar e executar uma ação nova, você tem a grande divisão. Nesse momento, o que é chamado de mente rompe e abandona o corpo. E o corpo sai perambulando por onde o pensamento arrasta o corpo. Essa cisão, essa divisão é muito mais do que um conflito. A capacidade de adaptar-se, viver-se, que faz parte do viver. O viver simplesmente é o adaptar-se permanentemente em toda a cadeia evolutiva a qualquer circunstância do ambiente e viver e pronto. Isso é absoluto, é eterno, é divino. Já com a evolução, descoberta a construção do pensamento, então há uma divisão, porque agora a percepção permite você escapar da experiência concreta do corpo, desenhar para frente e construir a arquitetura de um mundo totalmente diferente para satisfazer a coisa da percepção, do conhecimento da percepção. A percepção é uma reação emocional profunda de um corpo que vive e que se movimenta. O sentimento é o pré-conhecimento da emoção do corpo. Ele já faz parte da cognição. A descrição da percepção, a maneira como a gente descreve e determina comportamento, é um meio de se expressar, de se comunicar no meio onde a vida acontece. Essa é a grande cisão, essa é a grande divisão. E daí, desde lá, se construiu um manual vigoroso, potente, de distúrbios, síndromes e doenças emocionais que assola todo mundo.
A depressão é a grande síntese desse comportamento, porque nós estamos falando de comportamento, com todas as definições do que você sente, como é com todas as variações de cada pessoa. Uma ansiedade elevada é um estado onde o instinto existencial batalha e batalha o tempo todo para não se congelar, para não paralisar. O congelamento é uma resposta bioquímica, natural, espontânea em cada ser vivo, quando ele não tem chance de ser o predador e não consegue perceber a iminência do predador para bater em retirada. Então, o sistema nervoso bioquimicamente congela, paralisa em todos os níveis. Agora, a vida ali, aquele viver, está em estado de congelamento, está numa espera permanente para que possa, de repente, qualquer coisa vindo, não sei de onde, distrair o predador. Então, todo aquele congelamento bioquímico em vários pontos do organismo daquele ser que se movimenta, que vive, daquele corpo. É bom respeitar o corpo, porque a mente é uma construção do corpo e, de repente, ela se desloca e esquece do corpo. Por isso que nesse momento, quando o predador não chega, nesse congelamento total, então o sistema se deprime. Deprimir é recuperar e economizar energia ao máximo por todo o tempo, até que tenha uma chance de cair fora longe dali. A depressão, ela tem os que antecipa ela muitas vezes, que é uma ansiedade permanente, que na verdade a iminência de ser atacado do predador e não conseguir fugir faz com que aquele corpo resista e tente o tempo todo reagir de uma maneira frenética. E assim acontece. Ansiedade geral, generalizada, tão falada, é aquela ansiedade onde aquilo está claro, é um loop permanente, não importa nenhum motivo, importa o motivo maior. O predador vai chegar e pronto. A luta contra o congelamento para virar depressão. O pânico e o terror são graduações de um elevado nível onde isso atinge cada vez mais próximo, vivencial, neurobioquímica existencial, toda a homeostase daquele corpo. Então, é dilacerante, é sofredor, é terrível. E terrível mesmo. Percepção, emoção. Eu quero que você descubra, de uma vez por todas, que a emoção e o sentimento, embora pareçam quase filhos gêmeos, né? Não, são muito distintos. A emoção é a percepção apresentada no instinto existencial de um ser vivo que vai viver e pronto. É a função dele. Então, isso é o emocional. Ele emerge da reação bioquímica existencial com sensores de vida de um corpo. E se manifesta no corpo, e se manifesta num preparo árduo, com todos os recursos que tem, para se antecipar a qualquer custo ao perigo, ao predador, né? Porque não tem perigo. Perigo é uma convenção. Na verdade, existe sempre um predador, para o instinto existencial. E, então, é assim, é desse jeito. A depressão é a síntese. Quando tudo acontece e ele se submete, então vem o sentimento, que é a tentativa racional, cognitiva, interna, ainda difusa, de traduzir, de se apropriar do conhecimento possível da experiência emocional da vida em você. Já é aqui a sua vida, já não é o seu viver. O sentimento. E do sentimento vem a descrição da percepção. O sentimento é a tentativa de antecipar, de saber, de descobrir difusamente o que acontece com o corpo. A descrição da percepção é o momento onde vem para a consciência aquele estado e codificado na maneira de como se manifesta as relações entre as pessoas e o mundo adaptativo. Então, eu descrevo
A percepção. O conhecimento da percepção não é a percepção, a descrição da percepção não é a percepção, o sentimento da percepção é a aproximação mais próxima do limite da divisa entre o corpo, a vida divina e o pensamento. E o que é o pensamento? A maquinaria de projetar, arquitetar e construir fantasticamente dentro de uma lógica própria, mecanismo de garantir com que aquela vida vive. É isso aí. Só que a função de todo sistema regulador é a adaptação à realidade concreta e no pensamento se perde a realidade concreta, se vai para a narrativa, para a construção do que um cérebro percebe enquanto predador do outro lado e no ambiente onde a vida acontece. E o ambiente onde a vida acontece é nas trocas em todos os níveis, no grupo do outro. Mas mais do que o outro, do que ele diz, faz ou não, é aquilo que antecipadamente o teu pensamento tenta se antecipar, adivinhar o que o outro vai fazer e te coloca num estado permanente de espera. Muitas vezes de congelamento e muitas vezes, e tanta gente sofre com isso, capitula com a depressão. Comece agora. Comece de verdade. A remissão espontânea é um atributo existencial. Ele não é lógico, não é racional, ele vai além do sentimento. É a capacidade do processo de autoproteger-se, construído a partir do pensamento. Pertence aos humanos. Já que a remissão espontânea, em toda a cadeia evolutiva, ela acontece natural, bioquimicamente, espontaneamente, e aquele corpo se coloca numa posição de um jeito que isso então acontece. E quando não acontece, ninguém vai ficar sabendo, discutindo, que não aconteceu. Já no ser pensante, esquizofrênico de nascença, né? Esse ser pensante, então, acontece com ele o tempo todo. O mecanismo de adaptação, de antecipar o perigo, de usar todos os sensores possíveis, bioquímicos, biológicos, funcionais, para perceber e antecipar o predador, acontece na fantasia justamente do recurso de parar, olhar, ver, construir uma solução e gerar uma resposta, que é o pensamento. Então, pensar o que estão pensando, o que vão fazer, e na maioria das vezes sem nem saber disso. Outras vezes descrevendo, outras vezes sentindo, mas na maioria das vezes emocionalmente. Então, isso dispara a eterna incapacidade de fazer aquilo que é o atributo essencial da racionalidade, do pensamento, construir mecanismos claros, amplos, gerais, adaptativos, para que, enfim, a espécie viva e viva bem e viva em paz. Então, a remissão espontânea rompe o congelamento impotente, neurobioquímico. Rompe de vez a espera que angustia o tempo todo, cancela sim uma linguagem do mundo de comunicação moderna. Hoje, a pior coisa que alguém tem é cancelar, mas a remissão espontânea cancela a depressão. Ergue-se, levanta, se alinha e toma posse do território de caça onde a vida acontece, atravessando esse território e pronto. Então, o viver se apossa daquilo que a sua vida, que não é sua. Uma boa pergunta, quem sabe, é dizer de quem é sua vida, né? Quem é o possuidor da sua vida? Que é a sua vida, que você chama que é sua, ela veio catalogada direitinho, escrita, definida, com todas as expectativas possíveis, mensuradas ou não, de como você vai reagir, agir, sentir, para que você faça parte, para que você se integre, para você tenha permissão, tenha a sua senha de transitar no ambiente construído pelo pensamento. Pense, retenha isso.
A depressão é uma realidade, mas é uma realidade constatada na construção da fantasia, da narrativa ou da desinformação da mente. Então, quer sessões grátis? Mande um zap contendo o código Doutor Hipnose e o nosso WhatsApp é o 11 950 21 22 34. Então, mande agora e certamente você vai ter a experiência real, concreta, dos movimentos do seu mundo profundo interno, da remissão espontânea, biológica, bioquímica, existencial no teu corpo, na caça definitiva da depressão. Ninguém está prometendo nada e nem milagre. Apenas eu estou deixando que você aprenda, conheça muito mais aquilo que não é sublimado, aquilo que é para você tomar posse, se apossar, se integrar, poder explorar o teu instinto existencial, a percepção de mundo e tudo aquilo que se autoconstruiu desde que você aflorou do ventre da sua mãe. Enfim, caminho profundo. E o Dr. Bispo faz isso e trabalha com isso há mais de 30 anos. Então, experimente, se envolva. E é grátis que não é grátis? É grátis porque não está dando dado? Não é grátis por nada. É grátis pela gratidão de você experimentar a experiência de entender, descobrir e sentir-se, perceber-se, apossar-se desse mecanismo existencial, divino e pronto, da eternidade do viver. Pense, retenha, guarde isso com você. Guarde com carinho profundo. E a curiosidade interna, maior, com os olhos abertos ou fechados, não importa. Talvez num nível de concentração cada vez mais crescente nesse momento, que a concentração é a exclusão de tudo aquilo que não diz respeito ao que interessa. Quanto mais algo interessa, e quando interessa vitalmente, existencialmente, a nossa concentração se permite, se afunda, se isola. A nossa parte racional, pensante, com tanto pensamento repetitivo, ela simplesmente fica num estado de curiosidade, de descoberta, surpresa. Então, nesse estado de concentração profunda, é exatamente esse estado que a profundidade do seu caminho profundo vai te conduzir para que aflore espontaneamente as remissões espontâneas de tudo aquilo que te envolve e especialmente, pontualmente, a depressão. A depressão é a síntese total da impotência adaptativa de toda a espécie dos ditos humanos. Porque esses humanos, que começaram há mais de 100 mil anos, e parece que nos últimos tempos está mais uma briga de tornar quem mais humano, menos humano, e quando o ser humano, na verdade, é o ser que para, olha, pensa, avalia, tem empatia consigo, empatia com o mundo todo, com os outros todos, independente de crenças religiosas, morais ou circunstanciais, tá? E constrói a base sólida, concreta do adaptar-se. A vida só acontece se adaptando. Se você olhar toda a cadeia evolutiva, é natural, espontâneo, a busca permanente de adaptar-se a tudo aquilo que acontece no ambiente onde a vida acontece. E quem não se adapta em toda a cadeia evolutiva, nunca vai saber que morreu. E pronto. Muito diferente do ser humano pensante. A gente não se adapta, a gente não procura, a gente não tem contato, a gente tenta o tempo todo conceitualmente, educadamente, conceitualmente, buscar uma linguagem adaptativa qualquer para a gente se contorcer em meio ao outro. E essa é uma cisão que leva
Há depressões, às vezes sutis. Às vezes você fala em depressão ativa. O que é depressão ativa? Depressão ativa é alguém que está ansioso, virando, fazendo tudo, passando por experiências de tensão, de nervosismo, mas não sucumbe ao estado de congelamento ainda. E quando sucumbe, há uma grande jornada, que não é medida pelo tempo, mas tudo se mede pelo tempo, né? Se você tem um problema de trauma profundo, que gera uma depressão profunda, carreada de uma ansiedade exacerbante, então você vai precisar de um tempo. Você vai precisar de um suporte de medicamento, mas vai precisar de um tempo. Enfim, retenha, guarde isso com você. E saiba fazer o uso certo e adequado para você. Se sinta fazendo. A remissão espontânea rompe o congelamento neurobioquímico, implode a espera angustiante, cancela a depressão, levanta-se, ergue, se alinha, toma posse e atravessa o território onde o viver acontece. Enfim, simples, objetivo, direto, neurobioquímico existencial. Quer sessões grátis? Mande o código Dr. Hipnose pelo nosso zap 11 950 21 22 34. É assim. É desse jeito. A evolução marca e tem marcadores profundos em todas as espécies onde a vida se surgiu há bilhões de anos. E a vida sempre fez aquilo que não consegue evitar, ela tem que viver, ela tem que se adaptar, ela tem que aproximar para buscar energia, se antecipar e evitar a qualquer momento virar energia dos outros. A vida se desenvolve evolutivamente, a vida se transforma em grupos de células nervosas, de órgãos, de espécies, e vai crescendo cada vez mais. Por quê? Porque está sempre buscando uma adaptação a mudanças no ambiente. E assim, natural, espontânea, divinamente, tá? O instinto existencial, com todos os seus sensores, não abre mão da busca da energia e jamais se permite não se antecipar ao predador. E o predador continua aí, não é metáfora não. Biológica, bioquímica, existencial, no seu sistema de vida é exatamente isso. Não é a racionalidade, o conceito, as coisas que a gente aprende, discursa e que há um consenso de que aquilo é aquilo. A tristeza é um comportamento para que a depressão seja incorporada, aceita. Agora, sair da depressão tem uma complicação considerável, porque o estado de depressão foi pela impotência de adaptar-se a coisas nessa vida. E essa não adaptação passa a ser o território existencial seu, passa a ser onde você, reclamando da depressão, você é permitido, reconhecido e pronto. Então, no momento que você rompe e cancela a depressão, o que acontece? Você vai estar deparando tudo aquilo que te levou à depressão. Essa é o aprendizado dos aprendizados. Então, o nosso programa vai chegando ao fim. Com muito prazer, satisfação e emoção mesmo, daqui uma semana, nesse dia e horário, estaremos juntos outra vez. Enfim, quer mesmo sessões grátis, mande o zap por 950 21 22 34 com o código Dr. Hipnose. E de novo, como eu sempre fiz há mais de 20 anos na Mundial, bom dia mesmo.